Queria agradecer então novamente aqui a vossa presença todos hoje neste webinar que nós vamos levar a cabo com o tema de gestão de obras eficiente com o SEGID Construction. É um prazer estar aqui convosco hoje para partilharmos então o nosso conhecimento e, sobretudo, os desafios que o setor da construção tem enfrentado atualmente. Este webinar surge de uma necessidade que nós temos, uma necessidade clara que temos vindo a sentir no mercado, junto do mercado, que é exatamente esta aceleração da transformação digital no setor da construção. E a crescente exigência das empresas por soluções mais integradas, ágeis e orientadas para a tomada de decisão. E obviamente que o tema da inteligência artificial, nomeadamente aqui o SEGID Pulse, é um tema que nos tem vindo aqui trazer muita conversa e expectativa também, e daí estamos aqui hoje presentes. Hoje vamos ter aqui, vamos trazer exatamente respostas a estas necessidades que nos têm vindo a ser levantadas então pelos nossos clientes e parceiros. Eu vou passar aqui pelos principais desafios do setor. Depois o Paulo Gonçalves, o meu colega aqui, especialista da área da construção e Customer Success Manager, vai apresentar o produto Segid Construction. O Gonçalo Cardoso, Business Developer da Segid, junta-se a nós e agradecemos mais uma vez a disponibilidade do Gonçalo para se juntar a nós para falarmos um bocadinho então sobre isto que é o Segid Pulse, nesta era da inteligência artificial e o que é que o mundo Segid e a tecnologia tem para trazer aos nossos clientes da Segid Construction. Depois, para termos aqui também uma perspectiva de um cliente in flow, vamos apresentar-vos um caso de sucesso, o Wikibuild, e obviamente depois haverá sempre um espaço para perguntas e respostas, os quais nós também pedimos a vossa participação e estaremos aqui completamente disponíveis todos para dar respostas a estas mesmas perguntas. A InnoFlow é uma empresa tecnológica 100% portuguesa, capitais próprios, que surge em 2011 de uma vontade dos seus sócios fundadores de estarem presentes no mercado de uma forma mais próxima, de uma forma mais atenta aos clientes e a tentar trazer soluções que dessem respostas às soluções do cliente de uma forma mais rápida e eficaz, sempre a pensar no crescimento orgânico dos clientes. A visão da InnoFlow é sempre o foco no cliente, pois só com eles é que nós vamos conseguir também crescer. E esta dinâmica destas 10 pessoas que já vinham do mundo Segid Primavera fez exatamente com que a InnoFlow, em 15 anos, chegasse onde estamos hoje. Rapidamente vou passar aqui para este slide, porque efetivamente estamos aqui presente neste fórum pessoas que não conhecem ainda a InnoFlow, portanto, e também achamos que é importante perceberem o parceiro que é a InnoFlow. Portanto, a InnoFlow é um parceiro Platinum da Segid, que tem vindo a crescer de uma forma muito orgânica nestes anos, obviamente sempre com o seu foco. Em 2019 surge a primeira aquisição, e passamos de 10 pessoas para 39 pessoas. Em 2020, há aqui uma aquisição e fusão da Cigest e da MTC, rapidamente duplicando as pessoas que nós tínhamos no ano anterior. E o mercado pedia, e começámos a sentir uma necessidade de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes, e a nível nacional havia uma necessidade de estarmos presentes no Norte, porque estávamos a ser solicitados também para estarmos presentes aqui na área do Norte. E aí, em 2023, surge a aquisição da Slim, uma empresa essencialmente de produtos próprios para o mundo da Segid Primavera, add-ons, e em Braga surge o primeiro escritório, a Norte Lane of Flow, em 2023. Isto permitiu-nos não só de trazer proximidade junto dos clientes, mas também um conjunto de soluções tecnológicas para dar respostas às necessidades que o próprio mundo Segid de Primavera nos trazia. Em 2025 fomos além fronteiras, estamos agora em Luanda e este ano demos um passo para este crescimento orgânico e a InnoFlow hoje, enquanto parceiro Platinum da Segid, com a integração da Nsoft e a competência técnica de uma equipa que 18 anos atuava no mercado de PHC, estamos agora junto do mercado com as soluções Segid, quer na área Primavera, quer na área PHC. Estamos aqui hoje perante exatamente esta realidade da InnoFlow. Temos, à data de final do ano de 2025, temos cerca de 700 clientes com contratos ativos na área de Segid Primavera.
temos mais de 800 clientes só com contratos de serviços e temos uma plataforma de 1000 clientes ativos. Como já disse inicialmente, os clientes nós ajudamos os clientes a crescer, mas são eles efetivamente a nossa fonte de crescimento, porque são eles que puxam por nós numa base diária. E os pilares de InnoFlow assentam-se essencialmente nestes 3 grandes pilares. As pessoas, as nossas pessoas, a expertise e a experiência das nossas pessoas é que nos permite estar junto dos clientes de uma forma diária, auscultá-los e ajudá-los a desenhar soluções para as suas exigências e desafios. Obviamente que as nossas pessoas têm que ter todas as competências técnicas aliadas à tecnologia que está presente. E aí a InnoFlow está sempre um passo à frente na inovação e por isso faz todo sentido estarmos hoje aqui junto de vocês com este webinar, porque é um momento de alteração e de gestão exigente dos nossos setores da área da construção. Como referi, somos especialistas de software de gestão, quer na área Primavera e Segid. Passamos muito aqui as nossas componentes temos uma equipa de gestão de projetos, ok? Em que acompanhamos os nossos clientes do início ao fim, desde as reuniões de sessões de análise até às reuniões de fecho finais do projeto. Há aqui um acompanhamento de perto só de uma equipa de gestão de projetos para garantirmos que o cliente e as necessidades dos clientes estão a ser satisfeitas em todos os momentos. Temos depois, obviamente, uma equipa dedicada a consultores séniores de implementação e de desenvolvimento, que são eles que nos vão ajudar a trazer as soluções para dentro de porta dos nossos clientes e olhar para eles e arranjar soluções. Obviamente, nós temos aqui toda esta equipa de desenvolvimento para dar respostas a soluções que uma solução standard não consegue. A formação é fundamental. Aqui a formação não é só para as nossas pessoas, mas para os nossos clientes. Nós temos que dotar os nossos clientes de todo o know-how necessário para eles também estarem autónomos nas soluções que nós apresentamos. Depois temos uma equipa de suporte e continuidade. Isto é uma equipa que vai garantir o dia a dia, a continuidade do negócio do cliente, suportando o cliente nos momentos mais críticos e ágeis do seu sistema. Obviamente, tudo isto só faria sentido se nós conseguíssemos olhar para o universo das soluções existentes no mercado. Portanto, o nosso ADN é o mundo Segid, mas efetivamente nós temos a noção de que temos de ter a capacidade de saber integrar com outras soluções que existam. A nossa oferta é aqui um bocadinho sobre aquilo que eu tive aqui a falar. Nós estamos aqui muito focados na área da Segid, portanto, o nosso ADN efetivamente é a Segid, é a área de software de gestão, mas temos também expertise e trabalhamos com outras soluções verticais que não são só do mundo Segid, mas que nos vêm complementar esta oferta. Trabalhamos na área da parte da RH com a solução da Factorial e todas estas soluções que nós trabalhamos, automaticamente temos integrações com o mundo Segid para garantir a fluidez deste mesmo universo. Na área da manutenção, trabalhamos com uma Fractal. A área da mobilidade de vendas, temos a parceria com a Sysdev e na gestão logística, a Moving to You. Depois temos equipas dedicadas a toda a outra componente que nos alia aqui o apoio de software, que é toda a parte de IT, hardware e cibersegurança, equipas especializadas e que olham para o negócio do cliente e as preocupações hoje em dia, nomeadamente aqui com a parceria que temos estabelecida com a Sophos, a nível da cibersegurança e todas as proteções, firewalls, a nível Microsoft, o mundo hoje está-nos a exigir também a capacidade de termos uma oferta de alojamento das soluções dos nossos clientes, uma solução, por exemplo, Azure, ok? Depois temos, dentro de portas, também equipas especializadas de desenvolvimentos que nos permitem olhar para os nossos clientes e para as necessidades deles e muitas vezes é necessário desenvolvermos soluções específicas. Temos soluções de marca própria, soluções da marca Inove, temos soluções de portal de gestão documental, add-ons específicos para a área da Primavera e PHC, integrações, como eu vou mostrar já rapidamente aqui, uma, uma solução visual de vários pontos que nós fazemos entre o mundo de Segid e as várias soluções, como a solução da NBanks, Coverflex, um Factorial, iLink, o Dynamics 365 e um WooCommerce. Isto são tudo soluções e pontos que fizeram todo sentido para nós, porque nossos clientes precisavam de ter alguém que lhes facilitasse aqui toda a
sua gestão. Como referi, hoje estamos todos aqui porque temos todos, no dia a dia, somos enfrentados com vários desafios nesta área. O principal desafio aqui no mundo do setor da construção, obviamente, tem sido identificado pelos nossos clientes e parceiros, que é a falta de mão de obra, como é óbvio. Falta de mão de obra automaticamente se reproduz numa necessidade de termos uma gestão de equipas eficaz, garantir que há aqui todo um controlo da gestão das faltas, controlar a formação e os contratos em ferramentas específicas para não oferecer uma preocupação do negócio. Mais especificamente, e aqui, dando aqui a ponto já para o segmento seguinte, que o Paulo Gonçalves também vai abordar, a parte da orçamentação, planeamento, execução e controle. Isto aqui é o foco do vosso negócio, como é óbvio. Depois, para a gestão, temos de ter ferramentas que nos garantam ter acesso imediatamente a margens e perceber como é que o nosso negócio está e onde é que nós temos que atuar. Nunca esquecendo, obviamente, todos os regulamentos que nós estamos sujeitos hoje em dia, sejam portugueses, sejam regulamentos fiscais e europeus, cada vez mais exigentes. Este é um setor em transformação. A construção civil é um setor de grande dinamismo atualmente, exatamente pela esta necessidade da transformação digital que se está a assistir e a própria exigência do mercado. Portanto, nós temos que olhar para a digitalização como uma vantagem, temos que ter a capacidade de olhar para as nossas soluções internas como tanto soluções integradas. Vamos olhar para este novo mundo da inteligência artificial como uma ferramenta que nos vai ajudar, não só como uma gestão reativa, mas também preditiva. Vamos tentar antecipar, com base em histórico e toda a informação que nós temos dentro de portas, atuar de forma mais acelerada e assertiva. Obviamente, nunca esquecendo aqui a componente da sustentabilidade, que está presente em cada uma das nossas empresas hoje em dia. Porquê? Porque efetivamente nós precisamos de crescer e transformar o nosso negócio, até por uma questão também muitas vezes de retenção de talento, temos de ter a capacidade de ter ferramentas para as nossas pessoas. O Cegid Construction, como o Paulo vai aqui apresentar, é um produto que vos vai permitir ter uma visibilidade do vosso negócio desde o momento zero, ou seja, desde a fase em que estão a fazer um concurso, a toda a componente de orçamentação, a adjudicação, o planeamento, execução e, acima de tudo, aquilo que vos preocupa cada vez mais, a sua rentabilidade. Nós conseguimos fazer isto tudo com estas 6 grandes áreas, estão aqui identificadas, e, obviamente, com toda a nossa competência das equipas técnicas. E com isto, passo a palavra a ti, Paulo. Se não te importas, pode então. Sim. Olá, bom dia. Antes de mais, desde já volto a reforçar o pedido da Tânia. Peço desculpa pelo lapso que tivemos aqui, mas nós já estávamos internamente a falar e a falar sozinhos. Mas pronto, nunca é tarde para retomar esta apresentação. Bem, o meu nome é Paulo Gonçalves. Eu irei-vos então apresentar o módulo da construção da Cegid. Deixo já aqui um disclaimer que é, eu não vou fazer uma demonstração porque isso é demasiado moroso. Vou fazer uma apresentação daquilo que entendo que são as principais funcionalidades desta aplicação e creio que até se distingue com algumas outras no mercado. Pronto. O módulo da construção está já há alguns anos integrado totalmente dentro do próprio ERP do Primavera, e sendo assim, ou seja, a base de dados é partilhada. Isto ou seja, este módulo é um módulo que que é transversal em todas as outras outros módulos, como as compras, as vendas, os recursos humanos, como a contabilidade, ou seja, está totalmente integrado. E essa é uma vantagem, sendo, porém, que também existem situações em que pode ser instalado standalone e o módulo trabalhar sem ter estes módulos em paralelo. Porém, a mais-valia é ter tudo conjugado. Bem, desta forma eu vou então apresentar aqui o módulo, por isso, isto é o Primavera Evolution. Para quem não conhece, utiliza-se da mesma forma como o restante ERP, por isso tem um utilizador, uma password com níveis de permissões, o que é que uns conseguem fazer e outros não conseguem fazer. Dentro do módulo da construção eu vou fazer aqui um processo de um todo do concurso e da obra e da gestão da obra e o controle da mesma. Sendo que
A aplicação deste módulo, tanto é uma aplicação que pode ser para empresas que sejam subcontratadas para outras e que sejam de uma especialidade de construção civil, de eletricidade, de canalizações, de AVACs, ok? Como pode ser o próprio dono de obra, ok? Ou até mesmo o cliente final a ter esta aplicação e fazer a gestão da mesma, ok? Por isso ele é totalmente transversal em todas as entidades que estão relacionadas com o setor da construção civil. Assim sendo, eu vou começar por onde se começa sempre, ou seja, que é um concurso. Ou seja, basicamente nós aqui nos concursos temos as listas dos concursos que estão em curso, ok? Podemos ver aqui que até lhes podemos definir uma situação, ou seja, um estado deste concurso em que fase é que está. A abertura do mesmo é muito simples, ou seja, criar um novo, na verdade, a colocação de um código pode ser automático, sugerido pela CGID e a descrição do mesmo. Eu vou passar por alguns destes separadores ao longo do período, ao longo desta apresentação. Na apresentação principal, temos aqui no separador principal os dados relativamente à obra, podemos classificar a obra e atenção que o software é totalmente adaptável, ok, à vossa realidade, à realidade da vossa empresa. Eu, neste caso, tenho alguns tipos de obra que tenho aqui definidos, mas, porém, eu poderia ter outros tipos criados. Por isso, temos aqui a caracterização da obra, um campo de notas internas, temos aqui campos que são muito importantes para quem trata revisão de preços, ou seja, a CGID, consoante são publicados os índices de revisão de preços, elas são automaticamente atualizadas dentro da vossa aplicação e vocês mais tarde poderão fazer a revisão a revisão dos vossos autos de medição e a vossa faturação com base nesses índices. Para isso, estes campos são mandatórios. Okay? Temos aqui o campo da identificação da entidade e um bocadinho quando eu estava a falar que o nosso ERP está totalmente ligado, ok? O modo da construção tem algumas tabelas que são específicas só deles. E uma delas é esta das entidades, ou seja, era muito bom que todas as nossas entidades que nos fizessem consultas, ok, que fossem nossos clientes, ok? Infelizmente não é a realidade. Então não faz sentido estar a criar fichas de clientes, ok? Para depois não ter uma relação comercial com ela. Desta forma, existem as tabelas das entidades que mais tarde depois podem ser mapeadas como um cliente do ERP. Okay? Aqui outro separador que eu acho que é muito interessante, e hoje em dia eu vejo isto na própria organização das empresas. As empresas têm muitas vezes a pasta da obra, se assim se pode dizer, alocada num servidor onde tem toda a documentação. Sempre que é preciso algum dado, têm que ir ao servidor ou têm que aceder aos vossos Dropbox ou OneDrives para ir buscar essa informação. Pois bem, nesta solução é possível anexarmos aqui tudo ou qualquer informação, ok? Relativamente a esta obra. Eu, por exemplo, aqui anexei aqui uma imagem, nós podíamos ter peças desenhadas, mapas de quantidades, consultas a fornecedores, e este diretório de pastas é à vossa medida. Okay. Com esta informação principal, então nós podemos começar a trabalhar neste concurso. Então, vamos começar aqui pela proposta. Temos aqui, eu já tenho uma proposta aqui criada, porém eu não quero deixar de salientar que ela é possível ser importada a partir de um fecheiro de Excel. É muito comum, eu diria quase em 99% dos casos, os vossos donos de obras ou existir um mapa de quantidades a partir de um Excel, de um fecheiro de Excel. Ok, isso é muito simples, é questão de fazer a importação a partir do Excel. Não só do Excel, mas também de outro tipo de plataformas. Temos aqui o portal da Vortal, é Constrói, a antiga é Constrói. Podemos importar também mapas de quantidades do próprio CCS, que é uma outra aplicação de orçamentação. Por isso, existem várias formas de importar esta informação. Esta informação, quando é importada para dentro do ERP, eu vou abrir aqui este concurso, e não querendo ainda mostrar já muita coisa, por isso vou ocultar aqui, ele carrega o nosso mapa de quantidades. E vocês podem ver que eu tenho aqui um mapa de quantidades, que tem no quase, este orçamento é composto por dois capítulos, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Temos aqui dentro os vários articulados, os itens dos articulados. Aqui dentro tenho o 2, dentro do 2 tenho o 2.1, 2.2. Ok, mas se por acaso tiverem a necessidade de fazer manualmente, também não há problema. Vocês podem chegar aqui e dizer 2.5, ok? E escrever aqui o item, a descrição do item, ok? Ok? Qualquer coisa assim, meter a quantidade, valor global e meter a quantidade.
ok? Isto é, ou seja, é possível fazer os orçamentos de duas formas, ok? Peço desculpa, aqui o fornecimento está mal escrito, mas creio que a ideia fica. Ou seja, é possível preenchermos, fazermos o articulado via importação ou via diretamente na aplicação. Uma vez estando o articulado, e sendo que o ERP, com o módulo do Construction, divide-se em três tipos de orçamento, sendo que na fase de concurso nós só vamos trabalhar com duas, que é o custo e a venda, nós podemos então começar a aplicar custo dentro deste módulo. Ou seja, e como é que este custo, e aqui está, vá, o grande esforço que as empresas normalmente têm numa fase de implementação deste projeto, que é a criação das fichas de rendimento, ok? Nós temos a possibilidade de chegar e dizer que para este trabalho tem este valor, ok? Ou podemos começar a descrever o que é que este trabalho tem, ou seja, e podemos ir buscar fichas de rendimento que já estão previamente construídas, e reparem que eu aqui tenho já algumas fichas de rendimento, onde posso vir buscar a ficha, ok? E associá-la dentro do meu RP. Por acaso associei a mesma. E o que é que tem esta ficha? E esta ficha tem estes recursos, ou seja, significa que para que eu, quando estava em fase de construção das minhas fichas, estimei que para fazer 1 metro cúbico deste trabalho, estimei estes recursos. Porém, nesta realidade, ok, neste caso deste orçamento, estes recursos podem não ser viáveis. Ok, eu posso remover o recurso, não é problema. Eu posso alterar o meu rendimento sobre o mesmo, eu posso alterar os preços sobre o mesmo, que em nada estou a alterar a minha base de dados de fichas. Ok? Também é muito comum nas empresas, nas organizações e nas implementações que estão feitas, começar-se ao contrário, ou seja, começar-se a construir os orçamentos e construírem a ficha a partir daqui. Eu posso começar a vir aqui e alocar só os recursos. Okay? Vamos associar estes dois recursos e vamos associar aqui mais de material, vamos associar aqui algum material. Como podem perceber, eu estou apenas a meter ao calhas, não estou preocupado. E reparem que eu tenho aqui já os recursos. Eu com esta informação, e se for um trabalho que eu vou fazer com muita frequência, eu posso criar uma ficha a partir daqui no meu banco de dados para ser usado em futuros orçamentos. Pronto. E sendo assim, nós vamos construindo o nosso orçamento. Vamos aplicando o nosso orçamento, vamos criando o nosso orçamento de custo. Okay? Aqui depois temos o capítulo 2, que também já tinha, previamente, eu já tinha carregado algumas informações, e basicamente ele está-me aqui a indicar qual é o valor do meu orçamento de custo. É nesta fase também que eu posso aplicar dois tipos de custos indiretos. Eu posso aplicar um custo indireto diretamente, neste caso eu apliquei o estaleiro diretamente aqui num item, okay? Que não vai ser visível a nível do orçamento de venda, é algo que é assumido pela própria aplicação, ou posso vir aqui e aplicar aquilo que nós chamamos os custos fixos, que são custos que eu quero ver diluídos em percentagem ou em valor em certos capítulos ou itens do meu articulado. Ou seja, vou diluir o valor que inserir aqui pelos itens que eu tiver selecionado. Pronto. Ou seja, creio que com isto respondemos, eu dos casos que conheço, respondemos quase a 90% da realidade da orçamentação, ok? E temos aplicado aqui os custos. Com base nos custos, o que é que nós vamos fazer? Aplicar aquilo que nós chamamos margens, capas, margens, aquilo que for. Ele aqui, por aqui, ele tinha aqui já um assumido, por isso. Basicamente, eu tenho aqui três colunas visíveis. Uma é o custo que eu tinha, o outro é o custo do meu, é o custo com os custos indiretos, ou seja, com o estaleiro. Por isso, é sobre este valor que eu irei aplicar um capa. Eu posso chegar aqui e aplicar um capa de forma genérica e posso dizer que quero 20% sobre todos os itens e ele dilui-me e faz-me um capa de 20% sobre todos os itens. Eu posso chegar e dizer que neste item eu sei porque vou ter trabalhos a mais ou aquilo que for e não quero ter 1.20 e quero ter 1.30, por isso é algo que eu estou a aplicar. É possível também aplicar com base em margens, ok? E chamamos a margem forte e a margem fraca, por isso, se tiver aqui as colunas, se tiver aqui as colunas da margem, vou pôr já aqui deste lado, a margem forte e a margem fraca, eu posso também fazer isso com base nestes capítulos. Outra forma de aplicar custos também, que é muito usada em algumas organizações, e por isso eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir aqui, que é aplicar custos com base nos recursos que eu tenho.
Ou seja, é possível nós virmos aqui dentro da aplicação e aplicar aqui margens e preços sobre os recursos. E podemos fazer sobre os próprios recursos, e reparem que eu posso ir dizer que dentro do pessoal sempre, e ele aqui está-me a apanhar todos os recursos que estão naquele meu orçamento de custo, eu posso dizer qual é a percentagem que quer para cada um dos itens, ou pode ser em valor global. É a mesma coisa para pessoal ou para material, aquilo que vocês entenderem. Posso aplicar um capa também de forma com base em especialidades. Eu não tenho caracterizado o meu orçamento com base em especialidades, mas se tivesse também poderia aplicá-lo aqui. Ou posso aplicar um custo, um valor, atingir o objetivo e dizer que quer apenas chegar a X valor e ele vai fazer as contas e diluir o peso deste valor para transformá-lo em capa para conseguir atingir este objetivo de venda. Assim sendo, nós temos um orçamento de venda feito. A impressão dele, os layouts, totalmente configuráveis à medida do cliente e é ajustável a isso. Com base num orçamento de concurso, eu posso fazer várias coisas. Eu posso fazer uma revisão dele próprio, de forma muito ágil e muito simples. Reparem que se eu chegar aqui e fizer aqui o copiar orçamento e disser que vou, neste caso, eu vou duplicá-lo para dentro da mesma obra, ele vai ficar com esta designação. É um processo bastante simples. Ou seja, estão a ver? E eu fico aqui com um histórico, teria teria o orçamento principal e teria a revisão, e agora posso vir mexer no meu orçamento. Vamos imaginar que o cliente nos disse que estamos com valores muito altos e que temos que rever este orçamento. E eu não estou com muita vontade de mexer no capa, mas sim estou com vontade de perceber se todos os itens do meu custo, dos recursos do meu custo, estão ajustados àquilo que é, a realidade atual. Ok, eu poderia ir dentro do orçamento e editar, sim, poderia fazer isso, mas também tenho aqui uma ferramenta que eu acho que é bastante útil, que é ele apresenta-me todos os itens, recursos que estão associados no meu orçamento de custo. Eu basicamente consigo perceber aqui qual é o peso dele, basicamente eu consigo perceber aqui que, por exemplo, grande parte do valor está neste item, ok, do peso. Ou seja, eu estou a dizer aqui que para fazer, estou a pensar 109 euros o valor por cada metro cúbico. Ou seja, se eu for tentar perceber e fazer um exercício e conseguir, se calhar eu consigo fazer isto a 90 euros de custo, vocês conseguem perceber que ele já me está a dizer que eu vou ter um ganho no meu orçamento de custo de 23 mil euros. Por isso eu posso vir aqui a reajustar os valores dos meus recursos, mandar atualizar o meu orçamento, ele vai-me baixar o valor do custo, aumenta-me o capa porque o capa está preso e depois aí já posso fazer os ajustes do capa que eu preciso. Okay? Mais uma vez eu reforço, isto é uma apresentação, não é uma demonstração, sendo que as demonstrações demoram sempre mais tempo, mas eu tenho todo o gosto, em mais tarde, conversando com a Tânia, em fazermos uma demonstração destes processos. Outra coisa que eu gosto muito também de falar é, ok, estamos em fase de concurso, eu quero pedir preços ao meu fornecedor, aos meus fornecedores. Neste caso eu já criei. Basicamente eu criei aqui um pedido de preço, um pedido de consulta destes 3 itens, ou seja, é possível selecionar os itens do meu articulado que eu quero pedir consulta, ou os recursos. Indicamos aqui quem são os fornecedores a que quer consultar, quem são as entidades a quem quer consultar. Identificamos aqui se quer partilhar algum tipo de anexos com ele, podia partilhar aqui um caderno de encargos, aquela informação que for, e depois o que podemos fazer aqui não é mais nem menos do que enviar por correio eletrónico. Okay? Ao enviar e selecionar as 3 entidades, eu, por exemplo, já tenho aqui um texto base, e o que ele vai fazer, vai gerar um e-mail para cada um dos fornecedores, como é óbvio, vai gerar um fecheiro de Excel com o mapa de quantidades do nosso articulado destes capítulos que estão aqui e vai enviar para cada um deles solicitando, por favor, que respondam no mesmo formato. Eu diria que é quase aquilo que acontece com muitos de vocês, ok? Quando vocês têm que responder ao dono de obra, têm que responder no mesmo fecheiro e no mesmo formato deles. Ok, quando nós tivermos quando enviarmos isso para os fornecedores e os fornecedores nos começarem a responder, nós não temos mais nem menos do que vir aqui e fazer o importar, indicando qual é o fecheiro que estou a importar para cada um dos meus fornecedores. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer nem mais nem menos que daquilo que eu vou fazer de forma manual, que vocês também podem fazer, vou só aqui ajustar aqui a grelha, e vou colocar aqui preços à mão. Por isso aqui eu vou dizer que tive uma resposta de 120 euros ali, aqui tive 23 e aqui tive 3 euros. Okay? Aqui tive 132 euros, aqui tive 24 euros, aqui tive 34 euros. E aqui tive
115 euros, aqui tive 21 euros e aqui tive 3 euros. Pronto, vamos pôr aqui mais um valor. Assim vocês já conseguem perceber o que é que ele está a fazer. Ele está a fazer um mapa comparativo baseado em preços. Depois aqui compete a cada um de vocês decidirem o que é que querem fazer. Vocês podem telefonar, no caso, por exemplo, ao Luís Miguel e diz: Luís Miguel, por favor, veja lá, porque o estrutura firme está a fazer valores mais baixos. Aquilo que acontece hoje em dia. O que vocês podem fazer, qual é a vantagem disto? É vocês quererem assumir estes valores no vosso orçamento. Ou seja, eu picando aqui, se eu fizer aqui o gravar e o aplicar, atualiza preços no meu orçamento, ele vai ao meu orçamento, que eu tinha já previamente feito, queima os valores que lá está, ok? E vai assumir estes valores que estão aqui. Neste caso não me interessaria, porque os meus valores que estão lá são 10 e 5, e eu tenho valores de 115 e de 21. Não seria muito interessante. Mas, por exemplo, neste caso seria interessante. Okay? Isto é uma vantagem. Vocês podem ir atualizando com base na cotação. Até podem, em muitos dos casos, não fazer o orçamento, dar tudo de consulta e quando vierem o orçamento de custo, carregá-lo a partir daqui, consoante a vossa realidade. Podemos também depois fazer o planeamento. Eu já vou falar do planeamento da obra em fase de concurso, não é, pode acontecer, e normalmente em concursos públicos é sempre muito usado, mas podemos já aqui falar um bocadinho sobre isto. O que é o planeamento? O planeamento eu não vou conseguir demonstrar, porque não tenho as ferramentas aqui instaladas, mas o planeamento basicamente é a exportação do nosso mapa de quantidades e dos recursos deles utilizados, ok, que nós temos previstos, para um formato em Project ou Open Project. No Project Open Project, vocês definimos o mapa de Gantt, voltamos a importar e depois com base nisso podemos tirar um mapa de carga, um cronograma financeiro, aquilo que for. Não é? Em fase de demonstração poderia falar sobre isto. Ok, vamos imaginar que o nosso cliente adjudicou-nos o concurso, sim senhora, nós concorremos, está tudo bem, está tudo certo, vamos então avançar para a obra. Ok, o processo é bastante simples, eu venho aqui, alteramos o estado e a alteração do estado pode ser para a adjudicação ou cancelar ou concurso perdido. O concurso perdido normalmente até nos pode perguntar quem é o nosso, para quem é que nós perdemos. Isto é, se nós quisermos tirar métricas mais tarde daqueles concursos que nós fizemos e que se perderam, para quem podermos ter. Com a adjudicação do concurso, é avançar e passamos. Eu vou já passar aqui para ou seja, ele vai desaparecer da nossa lista de concursos, claro, porque na verdade ele deixou de ser um concurso e passou a ser uma obra. Ok, e vamos aqui agarrar então numa obra. Ok. Como veem, esta é a minha, eu vou-vos mostrar novamente, esta é a minha listagem de obras, ok? Estas são as minhas obras que eu tenho em curso, em consignação, ok? Consignadas. Tenho algumas que estão adjudicadas e ainda não estão consignadas. Neste caso, eu já vou agarrar uma obra que esteja consignada. Ou seja, eu fiz a alteração do estado e ela passou para consignada. Espera aí, tenho que só fechar, que ela já estava aberta aqui deste lado. Ok, então, quando nós adjudicamos ou consignamos a obra, nós temos aqui mais uma série de separadores, ok? Primeiro, é fundamental preenchermos aqui a nossa relação comercial, porque aqui já temos a relação comercial, então já sabemos quem é o nosso cliente. Neste caso, esta entidade já estava mapeada com esta ficha de cliente. É aqui nos campos da proposta que nós temos os mesmos dados que já vieram do concurso. Em datas e prazos, temos aqui o prazo de execução, da adjudicação e consignação da obra e o prazo de execução da mesma. Okay? Podemos definir multas, podemos definir os. Aqui depois vão ficar guardados as datas das recepções provisórias, das recepções definitivas, tudo o que diz respeito a esta obra. Definimos aqui normalmente um horário da obra. E porquê? Porque nós vamos ver que temos relação com os recursos humanos e com as fichas de pessoal, por isso isto é importante. Aqui temos os dados de faturação da obra, onde nós definimos o IVA, a regra de cal, se é isento ou não. Definimos aqui também, podemos acrescentar aqui também as deduções, retenções, as garantias. Podemos colocá-las tudo aqui, toda esta informação para a aplicação fazer a gestão das mesmas. Okay? Aqui podemos dizer quem são os colaboradores que poderão vir a estar na obra. Okay? Não é os que estão, é os que poderão vir a estar na obra. Aqui temos os anexos e, mais uma vez, tudo o que eu tivesse anexado lá atrás, em fase de concurso, por acaso eu não tenho aqui nenhuma informação, ele viria por aqui. Por isso, ou seja, qualquer pessoa em qualquer sítio pode consultar os dados da obra. Okay.
Fase de orçamentação, muito importante, porque é nesta fase também que nós somos quase obrigados a fazer aquilo que nós chamamos do tal reorçamento, ok? Eu há bocado falei-vos do custo e da venda, eles estão trancados, não foram mexidos porque foram adjudicados assim, porém é nesta fase que nós devemos reorçamentar. O que é a reorçamentação? Muitos de vocês sabem tão bem como eu, que na verdade, nem que seja assumir que o meu valor de custo é igual ao meu reorçamento, ok? E é também nesta fase que muitas das organizações vão fazer medições das quantidades e podem alterar, ok? Aqui o valor do custo. Com base nisto, temos aqui mais uma série de separadores, temos aqui o planeamento, que foi aquilo que eu vos falei, que ele viria do lado do project e aqui teríamos carregado. Teríamos aqui, por exemplo, um plano de pagamentos, eu tenho aqui um plano de pagamentos criado já, a dizer que se eu disse à obra que ela ia demorar 100 dias, eles já sabem em cronograma quantos meses é que isto vai acontecer. Eu fiz a divisão do valor desta forma. Se eu tivesse um planeamento já carregado, o próprio planeamento me faria isto. Posso carregar prorrogações e suspensões da obra, ou seja, se houver interrupções nas obras. Posso fazer pedidos de requisições internas à minha área da logística, muito importante, ou seja, muitas vezes os diretores de obra começam a solicitar o material que vão pedir, ok? E isto não é mais nem menos do que fazer aqui, eu vou fazer aqui uma nova, rapidamente, vou selecionar os meus itens, isto na verdade é o que a minha obra está a solicitar, ok? Estes são os meus pedidos das obras, são os itens, e eu aqui iria preenchendo e construindo com base no cálculo da necessidade. Uma das perguntas muito comuns que vocês costumam fazer é: então, mas eu posso pedir mais do que está previsto? Vocês, como organização, é que me vão definir, é que nos vão definir essas regras. Sim, é possível, ou não, não é possível, ou, neste caso, ele iria-me avisar se eu estivesse a ceder, mas deixaria passar. Ok? Pronto. Com esta requisição feita, que ficaria qualquer coisa deste género, eu poderia enviar isto para o meu RP. O que é que eu quero dizer isto ao enviar para o meu RP? Ou seja, enviar isto para a logística, ou para o meu armazém para começar a enviar a mercadoria, ou para o meu departamento de compras começar a fazer o tratamento de encomendas a fornecedor. Por isso, deixa de haver aquela necessidade muito em dia hoje é comum, que é os diretores de obra solicitarem material. Não, esse material pode ser solicitado através desta solução, que vai cumprir com as necessidades da obra limitadas, ou seja, só com a quantidade necessária a ser necessitada. Depois aqui temos adiantamentos, garantias, e passamos aqui então à fase dos autos de medição. Ok, ou seja, eu já estou em obra, como vocês perceberam, eu adjudiquei a obra, consignei a obra, estou em fase de execução da obra. Autos de medição é um processo bastante simples, é a criação de um novo auto, por isso dizemos aqui qual é o auto e vamos fazer aqui o lançamento do auto. Estes autos podem ser lançados em percentagem, de forma global, eu podia dizer que queria 10% do auto, ou posso fazer em medições. Pronto, e em medições é aquilo que muitas vezes vocês conhecem, que é chegar aqui, eu tenho de saldo ainda, porque eu já tenho ali uns autos 17, posso dizer aqui que quero 12, aqui quero, vamos imaginar 50, e são só estes dois itens. Posso dizer que são trabalhos a mais, ou seja, eu tenho 140 e dizer que são 200, ele próprio me vai aceitar um trabalho a mais, ok? Posso dizer que são trabalhos a menos e fecho o item e digo que não vou executar este tipo de trabalho, aquilo que for. Na verdade, respondemos a 100% das realidades que existem do mercado sobre estes autos. Okay? Com base nestes autos, nós podemos faturar o auto. Ou seja, e aqui temos duas formas. Temos uma forma a qual hoje em dia é menos usada por questões do SAFT e das vendas e tudo mais, que é virem aqui e dizerem que querem faturar, ok? Ou temos a possibilidade de fazer o documento do lado do ERP, ok? No módulo das vendas, que eu posso vos mostrar, aqui um processo bastante simples da faturação. Onde, na verdade, administrativamente, a pessoa faz a fatura e associa o auto que está, que quer faturar. Ok? Se eu fizer aqui fatura, se eu escolher aqui que é o cliente sofreu, é o cliente, reparem como vai ser simples fazer esta fatura. Okay, escolho aqui o artigo auto, escolho aqui o projeto e atenção que aqui só me vão aparecer as obras que estão que são associadas àquela entidade, ok? Esta é a minha obra.
Ok? Vou dizer que é um tipo de automedição. Ok, e vou aqui buscar o auto de medição. Desculpa, houve aqui um lapso. Eu fiz aqui um atalho de teclas que não deveria. Peço desculpa, fiz aqui um atalho de teclas e ele colocou-me aqui. Tenho só que meter aqui outra vez o artigo alto. Velinho. Ok. Ok, e aqui só me vão aparecer os autos que estariam autorizados, ou seja, autos de medição que não estão autorizados não aparecem aqui. Ou seja, essa é a vantagem, eu não consigo faturar nada ao cliente e associar a um auto que não estivesse autorizado. Neste caso ele não está autorizado, mas se eu vier aqui e autorizar um dos autos, por exemplo este auto número 2 que já estava, e se eu o autorizar, vocês vão ver que ele vai passar a aparecer ali. Aqui, F4. Ok, estão a ver? Ou seja, e reparem que eu não pus valor, mas assim que eu associar, ele já vai buscar o valor do auto e já me preenche tudo o que diz respeito. Ok? Quero os dados do IVA, que está com IVA de 20, que não é correto, mas ele preencheria-me tudo o que diz respeito à obra. Porque é que eu prefiro fazer os autos? Porque é que eu entendo que aqui será mais simples? Porque muitas vezes é preciso editar este descritivo e meter conforme blá, 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 o anexo, e por aqui vocês conseguem o fazer. Ok? Pronto. Feita uma vez a fatura, essa fatura fica associada, estas janelas, essa fatura fica associada ao nosso auto de medição, tal e qual como vocês veem aqui. Reparem que eu daqui até posso aceder lá e temos aqui as faturas que foram emitidas. Ok. Outra situação muito que esta aplicação, que este módulo vertical nos permite é fazer a gestão da nossa subempreitada. Ok, eu posso dar de subempreitada partes do meu item. Tal e qual como eu fiz o pedido de cotação a fornecedores, eu posso dar de subempreitada. Este dar de subempreitada, na verdade, é criar a própria subempreitada. É bastante simples, é a criação de uma nova subempreitada. Neste caso, eu tenho duas subempreitadas de partes do meu articulado, onde eu vou selecionar quais são os itens do meu articulado que pretendo dar e tenho aqui os dados da subempreitada. E tal e qual, como tenho os dados da subempreitada, eu vou fazer a gestão sobre ela. Por isso, eu também vou ou fazer os autos dessa subempreitada ou assumir os autos que eles nos fizerem. E tal e qual, a construção do auto sobre uma subempreitada é igual ao auto de um cliente, sendo que só vão aparecer os itens do articulado que eu dei de subempreitada. E, mais uma vez, quando fizer um lançamento de uma fatura de subempreitada, ela só vai ser possível ser lançada em sistema em ERP financeiramente se, uh, se estiver com auto de medição. Ok? É aqui também, nesta fase, que também podemos ter, nesta fase ou em qualquer fase, aquilo que é chamado os trabalhos extras. O que é que são os trabalhos extras? É tudo aquilo que não estava contratualizado. Neste caso, por exemplo, eu tenho aqui que nesta obra, vamos imaginar que era uma moradia e o cliente solicitou-nos uma piscina. Ok? Aqui temos um concurso e sobre ele é igual à nossa obra, ou seja, que nesse concurso vamos ter um articulado e vamos ter autos de medição sobre ele. Mas na verdade está tudo dentro da mesma obra. Ok? Podemos ter aqui também, isto é em termos, se assim se pode dizer, de proveitos da obra. Em termos de custos, todos os dados que estiverem a ser lançados a esta obra estão a entrar como custos. Um deles, por exemplo, é as nossas fichas de pessoal, algo muito crítico hoje em dia nas organizações. Estão a ver aqui, na verdade, isto é a minha ficha de pessoal. Eu estou aqui a dizer que estes colaboradores estiveram nestes dias, nestas obras, nesta obra, com este valor de horas, ok? Com 9 horas de trabalho em cada um destes dias. Tudo isto nos está a alimentar aquilo que nós vamos chamar que é o controle de obra, ok? E aqui então passamos por uma fase que já é o controle da obra e a gestão da obra, onde temos um ponto efetivo em como é que está a nossa obra, desde os valores da adjudicação, que são os valores da obra principal, mais os valores, estão aqui, o valor da obra principal, mais os contratos adicionais que eu associei. Temos aqui a questão dos autos, quantos autos nós temos que já foram autorizados e autos que ainda já foram faturados, por isso há aqui autos que ainda não foram realizados. Aqui temos a parte do custeio,
que é muito importante, por isso eu tinha estimado 16 mil euros, ok, mais os 2 mil que há de ser do nosso contrato adicional, e reparem que eu aqui já tenho lançados aqui em custo real, ok, já tenho lançados aqui vários itens, desde valores das subempreitadas, de fornecimentos de serviços externos, e podemos ir ao detalhe deste tipo de informação. Por isso, esta é a vantagem de termos aqui um ERP totalmente integrado, é que qualquer lançamento que eu faça que esteja configurado para afetar a subempreitada, afetar a obra, ele vai-me apresentar aqui. Basicamente, eu aqui consigo ver também o capa, não aquele que eu tinha estimado, mas o meu capa real. Ou seja, eu tenho 6% de custo real, neste momento, tenho 1000 e tal euros, ok? Quando estimei, na verdade, 16 mil euros. Ou seja, tenho 15 mil que ainda tenho que lançar. E depois daqui podemos tirar N reportes, ok? E lá está. Desde reportes da própria aplicação, e normalmente eu quero só fazer questão de vos apresentar aqui um que eu acho que é bastante interessante, que é, ok, como é que eu tenho um detalhe entre aquilo que é estimado e aquilo que está a ir real para a obra, ok? Tenho de diversas formas, por exemplo, eu gosto muito de apresentar este, na verdade vou só pô-lo aqui um bocadinho mais alto, aqui aumentar aqui, ou seja, nós podemos reparar que, por exemplo, de aço eu estimei 156 metros, ok? Estamos a ver quantidades, também podíamos ver em valor, e que não foram nada para a obra. Mas, por exemplo, eu tenho aqui da areia do rio, que estimei 2,55 e já foram 20, ok? Para a obra, ou seja, já está a vermelho, significa que tenho um problema. Por exemplo, do calo hidráulico eu estimei 286 e já foram 80, tudo bem, ainda tenho um processo. Isto depois é a própria gestão da obra que vai fazendo isto. Bem, este é o módulo que eu tenho para vos apresentar de construção. Temos aqui depois vários reportes que podemos tirar a nível de gestão da própria aplicação. Eu gosto muito também de apresentar este que é a análise global das obras, ok? Vamos ver aqui do ano atual que obras é que eu tenho aqui a decorrer, não tenho muitas, ok? Deste ano atual eu tenho estas obras que estão a decorrer, eu consigo ver o ponto de situação, vamos aqui pôr do ano, do último ano, que tenho mais informação. Ok, esta, por exemplo, é a nossa obra, e onde eu consigo ver de forma global os valores da adjudicação, os custos estimados que eu tenho, os ganhos estimados que eu tenho previstos, o valor que já faturei, ok, destas obras todas, e depois posso ir ao nível do detalhe com a seleção da linha do que é que está a acontecer em cada uma delas. Ok? Porém, este tipo de informação, e o RP tem muita, e a CGID apresenta muita informação, nós sentimos que ela às vezes não é totalmente integrada com KPIs que as organizações gostam de visualizar. Dessa forma, eu vou só passar aqui para outra máquina. Dessa forma, nós criámos um Power BI, criámos Power BIs associados a este módulo, ok? Que é bastante útil. Estes foram os KPIs principais que nós entendemos, porém, eles podem ser mexidos. Nós temos aqui toda a informação da obra, é um KPI totalmente dinâmico, neste caso temos aqui de faturação das obras, se eu carregar aqui na obra, ele vai-se reajustar todo o layout, ele vai-se reajustar, vai dizer que o diretor de produção, por exemplo, foi o Filipe. Podíamos fazer o contrário, podíamos ver, eu só quero ver obras do Filipe, ok? E então conseguimos ver as obras e o processo de faturação delas. Podíamos ver, neste caso, este é um KPI interessante, me diz aqui o total faturado à data de hoje, ok? Não tem o parâmetro de datas. Por exemplo, aqui outro KPI interessante, que já compara aquilo que é os custos reais estimados com a faturação prevista. Por exemplo, eu consigo ver, por exemplo, nesta obra, tudo bem, eu estou a 10% da minha faturação e a 1% dos custos que tinha previstos. Por exemplo, se eu for aqui a esta obra, já tenho um problema, porque já ultrapassei os custos que tinha previstos. Ok? Conseguimos ver aqui os dias previstos, conseguimos ver aqui neste KPI, neste Power BI, pois isto é Power BI e é possível filtrar por ano, mês, tudo mais. Aqui conseguimos ver o valor adjudicado versus o valor faturado por obra. Consigo perceber que aqui tinha 6 milhões, 6 milhões para faturar e que na verdade só ainda faturei 600 capas, ok? Por obra por aqui abaixo. Temos aqui, em termos de duração da obra, conseguimos perceber, ok, a percentagem que já está esta obra, se a obra está atrasada, se a obra está dentro do prazo, ok, para aquilo que nós definimos, para as regras que cada organização definiu. Temos aqui um cronograma também, valor planeado versus o valor medido, ou seja, esta era a minha faturação esperada para o período que eu definir cá em cima e, na verdade, ela ainda não aconteceu. O valor medido só foi este.
Bem, basicamente temos aqui uma série de métricas que é possível serem ajustadas à vossa organização, ok? O Power BI é infinito e desde que esteja ligado às bases de dados e com a informação preenchida no RP, ela é totalmente integrada. Creio que já me estiquei aqui no tempo, não vou consumir mais tempo. Se necessitarem de mais esclarecimentos, seguramente iremos ter a oportunidade de falar. Eu vou passar então aqui agora ao Gonçalo Cardoso, que vos vai fazer a apresentação do Pulse, que é a inteligência artificial da CGID. Obrigado. Olá, bom dia. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã convosco. Vou aqui partilhar. Muito bem, antes de mais, queria agradecer à Inoflow pela oportunidade de estar aqui hoje para vos explicar o que é que estamos a fazer em termos de inteligência artificial. A inteligência artificial na CGID tem um nome, chama-se CGID Pulse, portanto não é um produto, é a incorporação da inteligência artificial nos nossos produtos, é isso que nós estamos aqui a chamar CGID Pulse, e gostava aqui de explicar um bocadinho o que é que estamos a fazer nesta área tão importante neste momento. Ok, deixa eu passar aqui. Pronto, portanto, o que é o CGID Pulse? No fundo, é uma nova forma de trabalhar com as soluções da CGID, ok? Um, e onde é que isto vai ter grande impacto? Nós, no fundo, o que estamos a fazer é tornar o CGID Pulse o coração da organização. Reparem, os RPs da CGID são RPs com uma excelente abrangência funcional. Hoje estamos aqui especificamente para a área da construção e, portanto, como mostramos, como o Paulo fez esta excelente apresentação, conseguimos dar resposta cabal às empresas desta área. Mas, apesar de continuarmos a trabalhar nesta abrangência funcional, o futuro, okay, vai ser, okay, quer gostemos mais, quer gostemos menos desta questão da inteligência artificial, o futuro passa pela incorporação da inteligência artificial nas nossas soluções. A abrangência funcional vai continuar a evoluir, mas a verdadeira revolução nos softwares de gestão passa por esta incorporação. Okay? Portanto, o que é que nós aqui vamos conseguir fazer? Recomendações, seja nas várias áreas da organização, nos RH, nas vendas, nas operações, na área financeira. Quando estamos aqui a falar nas operações, estamos a falar, obviamente, de uma empresa na área de construção, na própria controle de obra, como o Paulo aqui explicou. Estamos a falar de recomendações, alertas, apoio nas tarefas, previsões. É isso que estamos aqui a fazer com a incorporação do CGID Pulse nos nossos produtos. Okay? Portanto, o que vimos agora que o Paulo apresentou é o Evolution, é o nosso produto que mais vendemos neste momento, e aquilo que estamos a fazer, o nosso objetivo é, e estamos a concretizá-lo, é espalhar a inteligência artificial por toda a aplicação, ok? E onde é que nós já podemos tirar proveito desta inteligência artificial? Na ajuda, ou seja, neste momento, nós, às vezes, alguns dos nossos clientes queixavam-se relativamente à forma como conseguiam encontrar algum tipo de informação sobre como é que o produto funciona. Agora já conseguimos, em linguagem natural, perguntar e a aplicação vai-me direcionar logo para o conteúdo, para os artigos, onde explicam como é que o produto funciona, e isto já está incorporado dentro do produto. Gerar e analisar informação, ou seja, nós já podemos, através de linguagem natural, perguntar algum tipo de informação que existe dentro da base de dados e, no fundo, o CGI Pulse, a inteligência artificial, vai fazer essa análise mais rapidamente, sobretudo quando temos muita informação, podemos dar respostas mais rápidas. Depois alertar, prever e aconselhar, e portanto nós também já temos aqui alertas que funcionam com base no CGID Pulse e portanto a análise é feita depois com base nessa informação, e o caminho que estamos a percorrer é automatizar, ou seja, neste momento os RPs nós ainda estamos muito habituados a criar registros manualmente, a escrever texto, a passar dados para dentro da aplicação, e é aqui que está a verdadeira revolução, okay? Nós cada vez menos vamos ter que o fazer, vai ser cada vez um processo mais automatizado. Ok? Pronto, dar aqui alguns exemplos, por exemplo, relativamente às vendas. O que é que já podemos fazer se estivermos a trabalhar, por exemplo, aqui nas vendas? Temos um assistente de vendas e aquilo que podemos fazer é perguntas em que vamos ter análise das vendas, previsões de venda ou aconselhamento e gestão dos riscos. Um exemplo, estão aqui vários, mas escolhendo aqui um ou dois. Podemos perguntar quais os principais indicadores de vendas, isto é um exemplo de análise, ou perguntar em termos de previsão quais as tendências sazonais que afetam as nossas vendas, ou em termos de aconselhamento e gestão de riscos, podemos pedir, por exemplo, para analisar as margens de lucro ao longo do tempo, identificar tendências e possíveis melhorias. Isto é informação que nós não conseguíamos no passado tirar dentro dos RPs e que hoje é possível fazer. Isto são exemplos concretos na área das vendas. Outro exemplo na área das operações. Também o que é que podemos fazer já neste momento dentro do Evolution? Análise,
previsão e aconselhamento e gestão de riscos, ok? Por exemplo, na análise, o que é que podíamos aqui fazer na parte das operações? Imaginemos que estamos aqui a controlar estoques dentro do ERP, ligado aqui com a parte da construção. Qual a taxa de rotatividade de estoque em valor por ano? Aquela areia que o Paulo há bocado utilizou como exemplo, se estamos a utilizar mais, estamos a utilizar menos, ok? Isso é possível fazer esse controle se tivermos a fazer, a colocar esses dados dentro da aplicação, ou perguntar aqui, por exemplo, qual a percentagem de encargos face ao valor de entrada dos materiais por ano. Isto já é uma pergunta muito concreta, ok? Que tínhamos muita dificuldade sem desenvolvimentos adicionais em que o ERP me respondesse e que neste momento com a inteligência artificial já conseguimos fazer em termos das operações. Ou, por exemplo, em termos de aconselhamento e gestão de riscos, qual o impacto dos descontos na valorização dos materiais por ano. Se todos sabemos que nas obras, para ganharmos mais dinheiro na obra, temos que comprar bem. E este tipo de análise vai fazer aqui, okay, toda a diferença e vamos conseguir aqui fazer compras, se calhar, mais acertadas. E então, nos dias de hoje, com a dinâmica com que os preços estão a variar em termos dos materiais, aqui poder a inteligência artificial ajudar-nos nesse sentido. Okay? Na área financeira, tenho aqui também alguns exemplos, mas vou passar aqui um pequeno exemplo para vocês verem. Portanto, aqui estamos dentro do produto, o produto que o Paulo também utilizou, e no fundo aqui reparem que já temos aqui a questão da possibilidade de ter aqui o botão do Cegid Pulse. Aqui tem os vários assistentes, neste caso estou num assistente da contabilidade, mas temos para as compras, como eu estava a falar anteriormente, para as contas correntes, para as vendas, e aqui já estamos a fazer uma pergunta em linguagem natural, a perguntar aqui, analisar a estrutura financeira da empresa em 2025. E, portanto, aqui já me está a dar aqui um conjunto de rácios que, com base em linguagem natural, nós conseguimos aqui rapidamente responder. Okay? Portanto, aqui estamos a fazer um exemplo na área financeira, mas já como estava a explicar, podemos fazer relativamente às compras, podemos fazer relativamente às contas correntes. Outro exemplo, qual a evolução da margem, okay, ao longo dos últimos anos. Isto vai depender da informação que tivemos dentro da base de dados e, portanto, pode ser aqui mais tensa ou menos tensa. E ele aqui já me está a dar, então, as margens e conclui que a margem tem vindo a evoluir ao longo do tempo, ou pelo menos 2024 para 2025 aumentou e, portanto, temos aqui toda esta informação de forma bem rápida, através de linguagem natural. E depois, aqui a grande diferença, aqui já é um prompt um bocadinho mais complexo, okay? Em que já estamos a pedir para considerar tendências, para considerar cenários, e ele aqui vai-me dar, e aqui que é a grande vantagem também da inteligência artificial, está-me a dar taxas de crescimento, mas está a explicar como é que esta taxa de crescimento foi calculada, e portanto não é só uma questão de análise, mas uma questão também aqui de autoajuda e de explicação sobre como é que estes resultados estão a aparecer, e portanto neste momento isto já é a nossa realidade, é aquilo que já podemos fazer dentro do ERP através dos assistentes que já estão disponíveis. Ok? Pronto, eu aqui faço mais uma série de perguntas, mas vou passar aqui à frente e isto é o que já temos, ok? O que é que nós neste momento estamos a desenvolver? Portanto, esta é uma área que vai continuar aqui a crescer muito e neste momento o que é que nós estamos a fazer para terem aqui uma ideia? Nós neste momento temos aqui, no fundo, aquilo que chamamos as ferramentas inteligentes, ok? E as ferramentas inteligentes estão divididas em dois grandes grupos. Os assistentes inteligentes, que foi os exemplos que acabámos de ver, ok? Ou aquilo que nós chamamos as ações inteligentes, ok? Dentro dos assistentes inteligentes temos estes business assistants, ou no fundo, o que é um business assistant? É o assistente de vendas, o assistente da contabilidade, o assistente das operações, okay? Que já estão disponíveis dentro do ERP, mas vamos ter aqui outros assistentes que chamamos assistentes especializados, ou seja, são assistentes específicos para determinado processo dentro do cliente. E depois vamos ter aqui ações inteligentes, que vão ser reportes inteligentes, diagnósticos inteligentes, já temos um que vamos lançar agora, que é, por exemplo, para o IVA, texto inteligente e alertas inteligentes. E depois temos a parte do interfaces, ou seja, onde é que vamos poder ter a inteligência artificial dentro do produto. E não vai ser só nestes assistentes, mas vai ser, e já existe, uma app mobile onde podemos fazer estas perguntas, em vez de ser dentro do ERP, através do telemóvel e fazer as mesmas questões, através de e-mail, através dos campos do próprio ERP, através de botões novos que vão existir dentro da aplicação, nos alertas já existe, e depois aqui uma área de customização. Portanto, aqui sintetizando, para percebermos e para ser completamente claro, ao dia de hoje, 14 de abril de 2026, o que é que existe e o que é que vamos ter, sendo que isto agora, o processo está muito rápido e, portanto, nós agora, durante os próximos meses, vamos lançar aqui muita coisa nesta parte da inteligência artificial, mas para sermos aqui claros, o que é que temos? Aqueles assistentes de negócio
que estavam ali naquele vídeo anterior, isso já é uma realidade atual, ok? Portanto, já podemos tirar proveito disto. Já temos dentro, então, do ERP estes assistentes, já temos a app mobile, como eu estava a explicar, e também temos a parte dos alertas. Os alertas é algo que é essencial. É uma ferramenta antiga, ok? Que existe já há alguns anos dentro do ERP, mas que me permite agora, com base em prompts e com base em contexto de dados, no fundo, fazer análises mais rápidas sobre os resultados desse alerta. Ou seja, os alertas existem, vão continuar a existir, felizmente, para qualquer área da aplicação e, portanto, podemos criar alertas sobre qualquer tipo de necessidade relativa ao nosso controle das obras, ok? Portanto, é possível criar esses alertas, mas agora, e isso já era possível, o que estamos aqui a acrescentar é a inteligência artificial em cima desses alertas. Portanto, aqui nestas áreas assinaladas a verde, são áreas que já estão disponíveis ao dia 2, 14 de abril, para que possam ser utilizados pelos nossos clientes, ok? O resto é algo que estamos aqui a desenvolver e que vamos continuar a lançar. Dois exemplos pequenos para finalizarmos. Por exemplo, o que é que nós estamos aqui a fazer? Temos espalhados, ok, ainda não existe, mas vai surgir muito rapidamente, espalhado por todo o sítio onde seja necessário escrever texto dentro do RP, um botãozinho que me permite criar conteúdo, resumir conteúdo, corrigir, reescrever, traduzir, ok? Pronto, podem dizer assim, eu posso fazer isso, por exemplo, num chat GPT ou numa outra qualquer tipo de aplicação. É verdade que o podem fazer, mas têm que sair dentro do RP, voltar, copiar, ok? E aqui às vezes o que estamos aqui a fazer é trabalhar com ferramentas que não temos o controle. Esta ferramenta está completamente controlada, os dados estão aqui completamente seguros dentro da vossa organização e não estamos aqui a passar dados para fora, que é uma questão também que temos que ter atenção nos dias de hoje, o que é que estamos a passar para fora e como é que o estamos a passar. E, portanto, aqui está restrito ao RP e trabalhar com a informação do RP. Este é um exemplo. Outro exemplo, que é aqui que vai ser mesmo revolucionário, a forma como trabalhamos com os RPs. Isto é um exemplo na área da RH, mas podia ser um exemplo também na área da construção, que é, ok, eu tenho que criar uma ficha de funcionário quando estiver a trabalhar nos recursos humanos, mas eu já tenho o currículo do funcionário, porque ele já me chegou, já recrutei, ok, ele já dissemos que sim, a pessoa já é da nossa organização. Então, porquê é que eu não posso, com base no currículo, criar automaticamente a ficha do funcionário e não estar com esse tempo todo a fazer a criação dessa informação que demora algum tempo. E, portanto, estou a mostrar dentro da ficha do funcionário, mas vai ser possível fazer nas várias áreas dentro do ERP, ok? Portanto, esta questão de estarmos a criar dados manualmente dentro do ERP é algo que muito rapidamente será completamente abolido e revolucionado na forma como estamos a trabalhar. E, portanto, aqui nós chamamos isto de Smart Docs e estamos a extrair informação, neste caso é um currículo, para dentro da ficha do funcionário, mas vai ser possível fazer nas várias áreas do ERP, é isso que nós vamos agora lançar ao longo do tempo. E, portanto, aqui era para vos dar aqui a noção, ok, que este é o trabalho que estamos a fazer em termos de inteligência artificial nos nossos produtos e aqui concretamente no Evolution, que foi o produto que utilizamos e que é o produto de referência para a área da construção. Só uma nota final, ok? Onde é que isto também vai ser completamente revolucionário? Estas são as ferramentas que eu estou a mostrar, são ferramentas que nós, Segito, estamos a disponibilizar. Mas a partir de agora, ok, nós também vamos disponibilizar a forma de vocês poderem criar as vossas próprias ferramentas, ok? Em conjunto com o parceiro, neste caso com o InnoFlow, que tem todas as competências para o fazer, ok? No fundo, poder automatizar partes dos vossos processos que são repetitivos, criando das vossas próprias ferramentas. E isto sim, porque cada cliente trabalha de forma diferente, mesmo no setor da construção, nem todas as empresas, pela minha experiência, que trabalham de forma idêntica, e portanto o facto de eu precisar de automatizar um determinado tipo de processo dentro do ERP vai ser possível também porque vamos ter, em termos de extensibilidade, a possibilidade de utilizar a inteligência artificial, criando as vossas próprias ferramentas para utilizarem na automatização dos processos. E não me alongo mais, era isto aqui, era dar este complemento e agradecer-vos aqui a oportunidade por esta apresentação. Muito obrigada, Gonçalo. E obrigada, Paulo, também. E agradecer a todos que têm estado aqui. Como tivemos aquele pequeno percalço, se calhar no início da sessão, atrasámos-nos e nós gostamos de cumprir aqui os horários. O que é que eu ia sugerir? Nós, como vamos enviar a gravação a todos os participantes, também vamos enviar o link do
do case study que íamos apresentar. Portanto, vão poder também assistir ao mesmo, ok? Não vão perder essa oportunidade. E se calhar passávamos agora para a área o pequeno momento de perguntas e respostas, se concordarem comigo, ok? Portanto, abro agora aqui exatamente o espaço a esse momento. Se alguém tem alguma pergunta para colocar. Se calhar posso aqui falar um bocadinho enquanto alguém se perca a vergonha e possa escrever algum Exato. tipo de pergunta e resposta. Ok. Uma das perguntas que têm feito diretamente é a apresentação, por exemplo, do Power BI, se ela é configurável à realidade e ao setor de cada cliente. Sim, é possível. Estas métricas que nós já construímos são métricas que, de forma geral, já respondem, eu diria, quase 80, 90% da realidade das empresas, porém é muito normal que as organizações tenham KPIs próprios, KPIs até em alguns feitos em ficheiros de Excel. E atenção, e aqui não desvalorizando também, a CG também tem uma ferramenta de Office Extensions que também permite criação de dashboards em ficheiros de Excel relativamente ao módulo da construção. É verdade, podíamos ter falado sobre isso também existe por parte da CGI. Porém, o Power BI, a vantagem é que o Power BI nós tanto conseguimos ver num computador, como num tablet, como em qualquer lado, ou como num telemóvel. Pronto, e essa é a vantagem, tirando a vantagem que seguramente também existe em termos de Excel, para quem gosta muito de Excel, eu diria que é muito interessante a ferramenta do Office Extensions virado para a construção da CGI. Porém, isto são métricas que são criadas, muitas delas já estão criadas, e depois alguns dos clientes que até tenham conhecimento em Power BI, nós temos o caso, podem criar as próprias métricas baseado naquilo que já existe, por isso sim, é ajustável aos clientes. Não existem questões? Não há. Exato, isso que eu ia dizer, ninguém tem. Gonçalo, eu faço-te a ti uma pergunta. Esta questão do pulso e daquilo que tu apresentaste relativamente a estas novidades, isto é algo que a CGID vai colocar no mercado brevemente, a curto prazo de tempo. Eu sei que algumas já existem, né, como tu referiste, Sim, existe uma roadmap de datas de planeamento? sim, existem e, portanto, o roadmap é muito exigente até o final do ano. Ok. Significa que vão existir, durante o ano, mais assistentes, vão existir aqueles smart reports também para a área de cliente, para a área de fornecedor, para a área de artigo, ou seja, que me relaciona toda a informação da base de dados. Isso também vai sair rapidamente. A parte da customização da própria inteligência artificial é algo que ainda vai, não quero aqui estar, porque não gosto de estar a falar de coisas que ainda não existem, com datas concretas, mas em princípio Claro, claro. durante este primeiro semestre ainda vai ficar. Portanto, estamos a falar, Novidades, certo. estamos em abril e, portanto, o primeiro semestre acaba já daqui a um mês e meio. E, portanto, temos um roadmap muito exigente, porque foi aquilo que eu expliquei. No fundo, isto é o que vai fazer a grande diferença daqui Claro, para diante dentro dos softwares, é a incorporação destes processos que me permitem, no fundo, ser mais produtivo e gastar menos tempo com as ações que são mais repetitivas e também na facilidade com que analisamos os dados. Porque é fácil analisar dados quando temos meia dúzia de dados, mesmo com os Power BIs e com os Excels, como o Paulo estava agora a explicar, mas quando queremos informação mais precisa, ok, de muitos dados, a inteligência artificial vai-me dar essa informação de forma mais rápida, sem eu ter que olhar para grandes gráficos e fazer a interpretação, ou para grandes listas de informação e fazer essa interpretação. É aí que a inteligência artificial também vai ajudar bastante nisso e no carregamento de dados para dentro da aplicação. Ok? Estar a fazer lançamento de, por exemplo, uma fatura de compra com 100 linhas é uma coisa que Sim. rapidamente vai desaparecer, ok? E esses processos vão estar completamente automatizados, ou seja, é uma questão de digitalização, ok? Porque E antigamente identificação. estávamos muito a trabalhar
com as questões da tecnologia era muito o OCR, mas cá está a inteligência artificial, está também a revolucionar essa área e nós estamos a aproveitar isso tudo e isso vai o mais rapidamente possível também surgir dentro da aplicação. Ok? E é isso, ó Carregamento de Gonçalo. dados. E eu acho que isso é uma das grandes mensagens que nós também queremos deixar aqui, é que efetivamente a CGI é esta a grande aposta, é a tecnologia, é isto que o mercado também nos está a pedir e temos que entregar, porque efetivamente a inteligência artificial está aí e nós queremos informação rápida e assertiva, não é? E de uma forma mais ágil, e efetivamente é o que tu dizes, e estamos a consegui-lo. Temos um longo caminho ainda para fazer, temos a noção disso, não é? Mas também disseste, isto está tudo a acontecer muito rápido, não é? Portanto, nós daqui a uns tempos já vamos estar aqui com o tipo de abordagem aqui ao CGI Pulse, mas é a aposta. Obrigada, Sim. Gonçalo. Ok. Temos aqui outra pergunta, temos aqui uma pergunta sobre o módulo de revisão de preços. A questão do módulo de revisão de preços, ele é um módulo que está incluído dentro do bundle do Evolution, do módulo da construção, porém há muitas empresas que, independentemente de terem o módulo da construção, só trabalham o módulo de revisão de preços, ok? Por isso é algo que pode ser, eu creio que em termos de licenciamento a Tânia poderá falar um bocadinho mais sobre isso. Eu não sei se ele pode ser vendido só comercializado à parte, ok? Quando se adquire o módulo de construção, eu sei que ele vem logo com o módulo associado. À parte, não sei se é possível ainda, mas a Tânia seguramente irá ficar com a questão e responder. Sim, 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 Porém, claro. porém é um módulo muito utilizado por empresas de construção que fazem orçamentos em Excel ou noutras ferramentas, mas depois utilizam este próprio módulo de revisão de preços só para fazerem a revisão dos próprios preços e a gestão dos índices. Ok? Ok, temos aqui mais uma pergunta, deixem-me só ver. Nas fichas de orçamento compostos, como é feita a adaptação da unidade de cada artigo individual da base de, não consigo ler, da base de dados à unidade do artigo final? Ok. A questão é, quando nós criamos uma ficha de rendimento, nós criamos uma ficha de rendimento já com uma unidade associada a ela. Vamos imaginar, para a construção de uma parede, temos normalmente metro quadrado de parede e sabemos o que é que leva para um metro quadrado, que leva 6 tijolos, X cimento, X areia, X água, X horas de homem. Ok, ao associar a uma unidade, a um item de trabalho, pressupõe que existe um fator de conversão já, ou previamente a ficha já esteja previamente mapeada para essa unidade base do cliente. Não sendo, o que eu sugeria era criar uma ficha de rendimento, porque seguramente o rendimento dos recursos é diferente, para a unidade, tendo em conta a unidade do item de trabalho. Não é? Mas seria algo que, em fase de implementação, ou até mesmo em fase de demo, poderíamos estudar mais um bocadinho e aprofundar mais este tema. Não sei se existem mais questões. Temos aqui outra. Eu vou-lhe ser sincero, eu não sei o que quer dizer por a questão é, eu vou ler para todos. Sim, sim. Existe a integração com modelos BM, nomeadamente para extração de quantidades ou ligação ao orçamento. Eu não sei do que é que está a referir-se a este modelos BM, é um BIM, não conheço esta designação. Sei que é possível, em qualquer orçamento, extrair os dados para formato Excel, TXT, CSV, ok? E fazer essas ligações. Existe o formato específico CSS, que é um formato de de uma outra ferramenta, de uma outra aplicação, ao qual normalmente, e temos alguns clientes que isto acontece, eles até orçamentam nessa ferramenta, porém depois é importado para dentro do próprio Primavera. A extração de dados teria que ver o que é este modelo, mas acredito que seja possível extrair, porque eu digo que a base de dados está em SQL, por isso a extração, quanto muito poderíamos ter que construir um modelo para esse modelo. Eu estou aqui a receber aqui informação, Building Information Information Model. modeling. Exatamente. A construção ao longo do seu ciclo de vida.
Ok, exatamente. Obrigado, Catarina. Obrigado, Catarina, pela ajuda. Eu bem que isto era partilha de conhecimento. Certo, mas eu vou fazer assim, eu vou explorar mais um bocadinho sobre esta informação e depois partilho com você, partilho consigo, Catarina, mais dados sobre isto, ok? Fica do meu lado, eu enviar-lhe um e-mail ou entrarmos em contacto e falar um bocadinho mais sobre isso. Ok. É possível efetuar autos, creio que não completou, o Rui Cruz. Rui Cruz. Depois tenho aqui o João Pinto a perguntar: a importação de orçamentos requer uma estrutura específica em Excel? Não necessariamente. Essa estrutura pode ser uma estrutura livre. Quando nós estamos a importar, a própria ferramenta da importação vai limpar, se assim se pode dizer, limpar o seu Excel. Ok? Por isso, não existe uma estrutura obrigatória. Ela vai ser limpa e depois vai-lhe fazer um tipo de perguntas que é qual é a coluna que tem o ID, qual é a coluna que tem a descrição, qual é a coluna que tem a quantidade e tudo mais. Não tem que meter necessariamente. Ok, depois aqui o João, já falámos sobre a importação. Manuel Borges O agora. Manuel Borges pergunta como é que a logística recebe as solicitações de material por parte dos diretores de obra. Manuel, nós falámos há bocadinho, ali é o módulo das requisições internas, ok? No módulo das requisições internas, nós temos a relação de todos os recursos que foram previstos em termos de reorçamentação para aquela obra, e aí nós selecionamos e geramos. Como é que este documento, se assim se pode dizer, vai entrar dentro do ERP? Ele entra automaticamente, ok? Sem o aviso de e-mail, ele entra para uma lista de documentos criados na logística que se chama requisições internas e as pessoas que tratam conseguem visualizar. Por isso, eu aqui, olha, até ajustava aqui um bocadinho aquilo que o Gonçalo falou ali do módulo dos alertas ou algo do género, que se for necessário alertar a dizer que tem uma nova requisição, nós colocamos lá e esse alerta pode enviar um e-mail ou algo do género, sempre que cai um documento por parte criado por uma requisição interna vinda do lado do construction. Depois temos aqui o Alberto, que há previsão de otimizar a integração com o project para ser mais dinâmico ou de mostrar o gráfico barra. Sim, não, ela existe. Eu, infelizmente, não tinha tempo para mostrar, Alberto. Esta integração com o project existe, ok? Esta integração com o project ela existe, ou seja, eles geram um fecheiro num formato específico que é importado no project. O cronograma é feito todo em barras de Gantt e de planeamento no project e quando termina, ela pode ser importada novamente no ERP. Ok? Isso ela existe. Não é totalmente automática, requer aqui a exportação e a importação, mas funciona muito bem. Numa demonstração, tenho todo o gosto também em apresentar. O Rui Cruz, é possível efetuar autos de medição sem ser diretamente pelo ERP, mas via download, upload e outros formatos? Não existe diretamente a aplicação, porém eu posso lhe dizer que nós fomos desafiados por um cliente do setor da construção para fazermos algo do género e estamos a fazer um desenvolvimento à parte para o fazer, mas é algo específico, teríamos que ver se o que temos previsto se enquadra dentro do seu formato também, mas sim, é possível. Mas à data, diretamente em módulo standard da aplicação, não é possível. Através de desenvolvimento. Sim. Terá que ser sempre via standard. Ok, eu gostava muito, e acho que vamos ter essa oportunidade, porque a Tânia e a equipa de marketing irão trabalhar em podermos fazer, tanto eu como Reuniões. o Gonçalo, seguramente, fazer umas reuniões comerciais e com mais detalhe para fazermos uma apresentações mais à vossa medida, se assim se pode dizer. Exatamente, Paulo. E com isto, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez, reforça então a nossa disponibilidade. Vamos falar com cada um de vocês para exatamente dar respostas às vossas necessidades do vosso negócio. E convidamos a estar connosco numa próxima sessão, assim que houver, também entraremos em contacto convosco. Portanto, muito obrigada. Estão aqui os nossos contactos e disponham. Rapidamente vão receber o link. Obrigada a todos Obrigado a e um bom todos. dia. Obrigado. Obrigado, bom dia.